de formas diferentes, porque cada um Deus vai usar de uma forma diferente. Fala para o seu irmão assim: Deus vai te usar de forma diferente. Fala para ele: Deus vai te usar de forma diferente. Você crê nisso, que Deus vai te usar de forma diferente? Se você pegou essa palavra, você vai ver que você tem algo especial de Deus, que Deus não deu para ninguém, só deu para você. 1 Samuel 25:2. Nós vamos ler alguns versículos, que essa história é um pouco grande, mas eu tenho certeza que a vitória é nossa. Aumenta só mais um pouquinho o branco, Guinho, fazendo favor. Som, ei, tá ótimo, tá ótimo. 1 Samuel 25:2 está escrito: E havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo, e era esse homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome desse homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail. E era a mulher de bom entendimento e formosa, porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Calebe. E ouviu Davi no deserto de Nabal, tosqueava suas ovelhas, e enviou Davi 10 moços, e disse aos moços: Subi ao Carmelo, e indo a Nabal, pergunta-lhe em nome, no meu nome, como está. Lá para o versículo 10. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: Quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje que foge ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e minha água e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então os moços de Davi puseram-se a caminho e voltaram, e chegando-lhe anunciaram tudo conforme a todas essas palavras. Por isso disse Davi aos seus homens: Cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e cingiu também Davi a sua. E subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Porém um dentre os moços anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: Eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo, porém ele os destratou. Vai lá para o versículo 23. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se à terra. Lançou-lhe aos pés e disse: Ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim. Permite falar tua serva contigo, e ouve as palavras da tua serva. Não se importe ao meu senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome, ele é. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor e tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e vingar-se por tuas próprias mãos, como Nabal. Sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu senhor. Aleluia. Este é o presente, vai para o versículo 27. Esse é o presente que trouxe a tua serva ao meu senhor. Esse seja ele dado aos moços que seguem o meu senhor. Versículo 28. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque peleja as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti todos os teus dias. Se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém a vida dos teus inimigos, esse arrojará como se atirasse da cavidade de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor contigo segundo todo o bem que tem dito a teu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então meu Senhor não te será por teu preço, nem por pesar o coração, o sangue que sem causa vieres a derramar, e o te haveres vingando com as tuas próprias mãos. Quando o Senhor te houver feito bem, lembra-te-á da tua serva. Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendito seja a tua prudência, e bendito seja tu mesma, que hoje me tolheste derramar sangue, e de que por minha própria mão me vingasse. Porque tão certo como vive o Senhor,
Deus de Israel, que me impediu de me fizeste mal, se tu não te apressaras e me não vieras ao meu encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. Levanta a tua mão para cá para me abençoar, que eu quero abençoar a sua vida, Pai. Que o Senhor possa abençoar os meus irmãos com essa palavra, e que essa palavra possa estar no nosso coração, em nome de Jesus. Presta atenção, irmão, você pode deixar sua Bíblia aberta. A Bíblia vai nos falar que Davi estava passando por um momento transitório de autoridade no meio do povo. Como assim? Davi agora, ele já era conhecido por todos os cantos de Israel e também por povos inimigos. E a Bíblia nos fala que depois que Davi ficou conhecido, o povo pegou muito respeito por ele. Todo mundo conhecia Davi e já sabia da unção e já sabia que Deus tinha um negócio com ele para Israel. E você sabe o que é interessante? É que nesse momento de transição de autoridade que Davi já tinha, seus homens já eram estabelecidos, ele já tinha um exército, ele era um homem valoroso. E nesse momento, Saul não começou mais a perseguir Davi como antes. Ele perseguia Davi todos os dias, agora ele começou a perseguir de forma mais tranquila, um pouco mais frouxa. E você sabe o que é interessante? É que enquanto Saul guerreava com palavras, Davi ele guerreava no silêncio, dando exemplo. Eu não sei se você está entendendo. Enquanto, olha só, Saul estava lá guerreando com palavras, tentando convencer o povo que ele era o rei, que ele estava fazendo alguma coisa, o povo estava vendo outra pessoa em silêncio guerreando as guerras de Israel. Isso trouxe uma estima muito grande ainda mais para o Davi. Davi começou a crescer com Deus e começou a crescer também com o povo. Mas você presta atenção que nessa fase que Davi estava agora, numa fase de transição, de prestígio com o povo, Davi agora, irmãos, estava num problema muito sério, que eu quero trazer essa revelação para você, porque agora que ele estava crescendo com Deus e crescendo também com o povo, o coração dele de guerreiro fez com que ele ficasse mais analítico e menos compassivo. Você vai entender o que Deus está falando aqui. Agora Davi, como um líder, ele precisava usar sempre de bom senso, mas também de justiça. E o Davi sempre usava de equidade, ou seja, uma balança. Só que agora Davi, o senso de justiça de Davi, por liderar um exército que não era fácil, ele começou agora a ter um senso de justiça um pouco mais aguçado. Não era qualquer coisa que Davi estava deixando passar. Antes, no começo, Davi deixava passar qualquer coisa. Agora ele já não estava deixando mais passar qualquer coisa. Você presta atenção aqui, que agora o julgamento e o orgulho moral de Davi estava acima da paciência e acima da sabedoria. Presta atenção, Davi continuava com Deus, ele estava grande com Deus, ele estava grande com o povo, estava grande com o seu exército. Mas pelo fato de ele estar todo dia guerreando, e pedindo a Deus misericórdia, guerreando e pedindo a Deus misericórdia, ele começou a ficar um pouco analítico. E se nós não tomarmos cuidado na rotina do dia todo, a gente vai ficar analítico na nossa casa, vai ficar analítico com as nossas amizades, a gente vai ficar analítico com tudo que vier sobre nós. Quem está entendendo o que o Senhor está falando? Presta atenção aqui, que quando você começa a entender isso, que quando você não começa a nadar mais na área da sabedoria, por quê? Para você nadar na área da sabedoria, você precisa aprofundar na área da humildade. Eu vi um glória a Deus. Você nunca vai ver uma mulher sábia sem ser humilde. Você nunca vai ver um homem sábio sem ser humilde. Que a humildade é a base de tudo. É uma coisa que Deus não abre mão para te usar. Ô glória, então levanta a mão que Deus está colocando mais humildade no teu coração. Aprendei de mim, disse Jesus, que sou o quê? Manso e humilde de quê? De coração, de palavra não vale, Deus conhece o som do coração. Davi era humilde? Era, mas o senso analítico dele começou a ficar grande. E você presta atenção, irmãos, uma das armas da sabedoria é que demonstra que você atingiu um nível de maturidade maior. Que nível é esse? O nível de sabedoria que Deus quer
desenvolver na sua vida, que Deus quer sempre desenvolver na minha, em qualquer pessoa que Deus usa, é esse nível de sabedoria, de maturidade emocional maior. O que é um nível de sabedoria com maturidade emocional maior? Sabe o que é? É quando você se recusa a descer no nível do outro. Quando eu sou atacado, quando o inimigo vem contra mim, quando pessoas tentam te atacar, a primeira coisa é que o seu senso de justiça, quando faz uma ponderação, é querer atacar. Só que quando você atinge o nível da humildade, da sabedoria, de uma maturidade emocional, você não se rebaixa ao nível de quem está te atacando. Quem está entendendo diz amém. Porque agora você eleva a sua própria postura. Como assim? Agora você demonstra para as pessoas que o seu bem-estar é mais valioso do que vencer, é mais valioso do que discutir, é mais valioso do que se vingar, porque agora você atingiu um nível de maturidade maior. Davi ainda não tinha atingido esse nível e Deus estava querendo treinar Davi. Ah, irmãos, a sua luta não é só uma luta, é um treinamento do céu para você. Então levanta a mão, porque hoje Deus está te treinando, hoje Deus está te dando conhecimento que Ele está com você e você, aleluia, está com Ele para esse treinamento. Presta atenção aqui, querido, eu quero trazer essa revelação aqui. Você sabe que o inimigo todo dia te persegue. E você sabe que o inimigo te persegue todo dia para impedir uma coisa, o seu crescimento. Mas tem pessoas que já chegaram no nível com Deus de luta, de prova e vai vencendo, em que agora eles não precisam mais ser perseguidos pelo inimigo. O inimigo viu que ele cresceu, o inimigo para de perseguir. O inimigo vai parar de perseguir você quando você crescer em Deus. Como assim, pastor? Quer dizer então que agora eu estou livre do inimigo? Não, agora mudou o plano. Aquele inimigo que te perseguia para você não crescer, ele foi derrotado em nome de Jesus. Só que agora você está num outro nível com Deus, agora mudou a casta. Então você presta atenção que o inimigo te persegue o dia todo para impedir o seu crescimento, mas se ele vê que você cresceu, ele para de te perseguir. Só que tem uma outra situação: depois que você cresce, o inimigo te ataca diferente. Agora o inimigo não vem trazendo pessoas para te atacar, ele vai atacar você no seu ego, porque você cresceu. Presta atenção que agora o inimigo começa a falar para você: pare de dar atenção para essas coisas, já sofreu muito com isso, deixa aquele irmãozinho sofrer para lá, não ora mais não, deixa para lá. Agora o inimigo vai te atacar o seguinte: para de ser bobo, não precisa disso mais não, você está em outro nível com Deus, eles estão começando agora, deixa isso para lá. O inimigo agora começa a ver que você cresceu, ele começa a falar para você o seguinte: olha, você não precisa de ninguém, você só precisa de você mesmo. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Davi, ele estava num nível que ele sabia que ele precisava de Deus, mas agora o senso de justiça dele estava tão grande que ele não estava conseguindo enxergar mais as coisas que Deus estava preparando para ele. Ele começou a olhar como tudo fosse humano, e só quando ele estava numa luta pesada é que ele sentia que fosse uma coisa do inimigo. Você tem que entender uma coisa aqui, que como Davi era um homem de Deus, e agora a visão dele, a mente dele estava tão conturbada pela ira depois que ele recebeu essa notícia, porque ele sempre protegeu o rebanho de Nabal, nunca pediu nada em troca. E agora que ele ficou sabendo que haveria agora um banquete que poderia dar uma parte para ele, para sustentar os homens dele, aí o Nabal chega e fala que não conhece ele, que não sabe de nada, mentindo, porque Nabal sabia, porque o seu servo sempre trazia o relatório, a Bíblia diz sobre isso. E chega no ouvido de Davi que Nabal não conhece ele, não sabe quem ele é, e problema de Davi. Davi então ficou agora revoltado. Eu dei tanto e nunca pedi nada, e quando eu peço me nega. Talvez você já passou por isso. Ajudou tanto uma pessoa e quando você precisou, a pessoa virou as costas para você. Na hora que acontece isso, humanamente falando, Deus sabe que a gente é humano.
isso dá um senso de justiça e fala: ah, mas deixa, dor de barriga não dá só uma vez não, deixa vir de novo. Deixa acontecer de novo. Você presta atenção que agora Davi já vai de forma humana atacar Nabal. E ele nunca atacou ninguém de forma humana. Ele sempre teve ordem do céu para guerrear, irmãos. Você presta atenção que aí Deus viu que Davi foi cego pela ira, cego pela revolta, e Deus vê naquilo humanamente, porque Davi andava com Deus. E quando você anda com Deus, meu querido, Deus conhece o seu lado humano. Ah, se o seu corpo errar o caminho, Deus vai bater no seu coração para trazer de volta. Assim diz o Senhor. Deus não pode tirar essa experiência humana sua, para você entender que o Espírito precisa controlar a carne. Presta atenção que Deus, vendo isso, Ele prepara uma mulher que tinha sabedoria e entendimento, chamada Abigail. Olha, irmãos, você sabe que se Deus não te impedisse você de fazer umas besteiras aí, a sua vida hoje seria outra. E também de outras pessoas estaria complicada, mesmo sendo ungido do Senhor. Porque o nosso lado humano, quando entra no crivo da revolta, envenena a alma. E Deus não trabalha com alma envenenada. Deus trabalha com uma alma que adora, que se entrega, que se humilha diante dEle, que está sempre querendo aprender. Deus nunca vai trabalhar em cima da revolta de ninguém, nem de profeta. Você presta atenção aqui, que quando você começa a ver a Bíblia, Deus tinha um plano para ensinar Davi. E se você for pegar o texto da Bíblia, o espelho desse texto, você vai ver que Nabal representava um homem carnal, ingrato, insensato e arrogante. Você vai ver que Davi representava um homem justo, mas estava ferido, era um servo de Deus, preste a reagir com ira. E você vai ver Abigail, que representa o espírito de sabedoria da intercessão divina no meio do caos. Presta atenção que a Bíblia vai falar em 1 Samuel 25:2. E havia um homem, Maom, que tinha as suas possessões no Carmelo. E esse homem era muito poderoso. E tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. E estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Quando você fala de Nabal, você vê que ele é da linhagem de Calebe. E por ele ser da linhagem de Calebe, ele se encostou num privilégio que Deus tinha dado para a família de Calebe lá atrás, na época de Moisés. Ele era um homem rico, e por ele se encostar nesse privilégio, ele pensava que ele era intocável. Até porque o que controlava o coração de Nabal eram as posses e as riquezas. Ele era um homem que não tinha entendimento e nem dava valor à sua esposa. Ele era um homem que só dava valor ao que tinha. Mas você precisa entender que ele concentrava a sua visão nas riquezas, mas ele era casado com uma mulher que tinha entendimento. Se você for analisar aqui essa história, a Abigail era casada com Nabal. Ou seja, a Abigail era casada com um homem que não tinha entendimento. Eu quero trazer uma revelação aqui. Você sabe qual é o problema quando você faz aliança com uma pessoa que não tem entendimento? É que qualquer decisão que ele tomar, você vai junto também. Então você precisa escolher com quem você faz aliança. Você precisa entender e colocar diante de Deus quem você traz para a sua mesa particular. Isso aí, querido, não é você deixar A de fora e B entra, não. Porque você tem que entender que se você é de Deus, querido, você tem que orar também para Deus enviar pessoas boas que tenham a mesma visão sua, o mesmo propósito, para andar em comunhão. Porque se você começar a andar com pessoas que estão fora do propósito de Deus, fora da visão que Deus te deu, vai dar B.O. Quem está entendendo diz amém. Tem um ditado, eu já cansei de falar aqui: anda com 3 sábios, você será o quarto. Anda com 3 pessoas estudiosas, você será o quarto. Mas anda também com 3 pessoas nécias. Anda com 3 pessoas que só querem qualquer farra. Você vai virar o quê? O sábio? Você vai virar o farrento.
Então você presta atenção que tem um ditado que fala: me diga com quem tu andas, que eu direi quem você é. E olha, a partir de hoje, anda com Jesus. A partir de hoje, anda com o Espírito Santo. Anda com os anjos do Senhor. Ai, pastor, tá difícil andar com alguém. Você já tem Jesus, já tem o Espírito Santo, já tem os anjos do Senhor. Se depender, tem até milícias de milhares com você. Tem vezes que eu tô de carro, irmão, pastor, seu carro tá vazio, rapaz, tá abarrotado, tá até balançando. Nós estamos contando corrida de fogo aqui. Um anjo no pandeiro, outro anjo no triângulo, e tá eu e o Espírito Santo aqui, rapaz. Você está entendendo o mistério? Presta atenção numa coisa aqui. A Bíblia nos fala em 1 Samuel 25:13, era o nome desse homem Nabal, e o nome da sua mulher Abigail, e essa mulher era de bom entendimento e formosa, porém o homem era duro, maligno nas obras, e era da casa de Caleb. Olha que coisa linda, eu vou beber essa água para falar sobre isso aqui. Deus, quando ele olha para Abigail, ou quando ele menciona uma mulher na Bíblia, Deus não menciona a beleza da mulher para exaltar uma mulher. Ele olha a qualidade do interior dessa mulher. Se você entender, a história de Abigail é um retrato onde Deus não exalta a beleza exterior, Ele exalta a beleza da sabedoria interior. Olha só que coisa linda aqui. A primeira qualidade de Abigail que o Senhor deixa na palavra: uma mulher de bom entendimento. Olha só que coisa linda. Abigail, ela discernia entre o que era justo e o que era apenas emocional. Ela conseguia ver isso. E hoje, irmãos, olha, muitos hoje têm boa até aparência espiritual, mas falta discernimento. Tem pessoas que você olha para a pessoa, meu Deus, essa pessoa, ela tem uma aparência espiritual boa, mas não tem discernimento. Então você presta atenção aqui, que quando você começa a olhar a palavra discernimento, ou a palavra entendimento, você vai ver que o dicionário vai nos dar uma tradução muito maravilhosa. Mas uma tradução espiritual da palavra entendimento é um dom concedido por Deus, que ilumina a mente e o coração do outro. Isso que é entendimento, um dom dado por Deus, que ilumina a mente e o coração do outro, para que o outro possa compreender o seu propósito. Levanta a mão, porque Deus está levantando homens e mulheres de entendimento hoje. Hoje Deus está dando um dom espiritual terrível na terra. As pessoas vão te procurar, porque a partir de hoje você vai ter o dom do entendimento, do discernimento, e o que sair da tua boca vai trazer luz na alma, vai trazer propósito, vai trazer voz divina. Aleluia! Abigail, querida, ela sabia se calar. Abigail sabia o momento de se agir, e essa Abigail também sabia o momento de interceder. É isso que eu acho lindo em Abigail. E o discernimento, irmãos, é uma coisa tão forte que Deus dá para quem pede. É uma coisa tão forte que antes de você reagir, você discerne. E quando você discerne, querido, você governa antes de perder. Deus está querendo fazer você governar sobre algumas coisas aí. Presta atenção aqui. Hoje Deus está levantando. Levanta a mão que é profética, é terça profética. Hoje Deus está levantando pessoas com discernimento nesse lugar, que não se move por impulso, mas vai se mover pela direção de Deus. Aleluia. Presta atenção. Olha, quando você vê uma mulher que intercede, uma mulher sábia, olha o que acontece aqui. Um homem sábio, um homem que intercede. Mas vamos pegar a Abigail aqui. Ela não só apenas se humilhou, ela agiu profeticamente.
Olha só, Abigail não foi somente uma intercessora, mas ela foi aquela intercessora que subiu no monte da ira de um homem que estava destinado a matar ela, a família dela e tudo que tinha. Para o quê? Para pedir misericórdia, para colocar azeite num coração ferido. Olha só o que Abigail era. Tinha um espírito de mansidão e conseguiu entrar no coração de ungido de Deus. Se você pedir a Deus o espírito de mansidão, você vai conseguir, pela palavra do Senhor, que a palavra do Senhor entre no coração das pessoas. Presta atenção que quando você começa a ver a Bíblia, 1 Samuel 25:14, nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar o nosso Senhor, porém esse o desprezou com eles. Lá capítulo 25:17, agora pois considera e vê o que hás de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa, e ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Então Abigail tomou toda a pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas, 200 passas de figo, e pôs sobre o jumento, e disse aos seus moços: ide adiante de mim, pois vós seguirei de perto. Porém nada disse a ela ao seu marido. Ei, irmão, olha só o que Abigail faz. Abigail agora soube da sentença de morte de Nabal, da sua casa, de todos os seres viventes do seu território e também da sua própria vida. Você sabe o que Abigail faz? Isso que eu acho lindo aqui. Abigail sabia que não teria como reverter a situação. Ela sabia que o julgamento já era eminente. Só que, ao invés de Abigail esperar lá a morte vir, ela pega e faz uma ação pela fé. Aleluia! Ela não aceitou a sentença de morte, mesmo que viesse do ungido de Deus, mesmo que viesse de um homem que era o segundo coração de Deus, pois ela entendeu que ainda existia uma esperança. Quando você se humilha, ainda há esperança. Rebanda canaramanai. Meu Deus, aleluia. Ela foi para cima. Pelo menos ela tentou reverter a situação. Olha, querido, deixa eu te falar uma coisa. Você sabe disso, que não vai dar jeito para as coisas que estão acontecendo. Você sabe que você não vai conseguir reverter. Tem coisas, irmãos, que acontecem na nossa vida que se quebra de uma maneira tão pesada que você sabe que não tem como reverter. Mas nós aprendemos com Abigail. Ela sabia que não tinha como reverter a situação, mas ela sabia que podia gerenciar o caos. Nem tudo Deus vai reverter. Ele quer ver o seu posicionamento. Tem coisas que são quebradas de uma maneira tão terrível no coração de alguém, tão terrível na família, tão terrível nas amizades, tão terrível até no mundo espiritual, que não dá para reverter, mas dá para gerenciar o caos. Ah, meu Deus, presta atenção aqui, querido. Abigail sabia que o negócio, a situação estava feia. E quando você analisa isso aqui, através da sabedoria, através do entendimento de uma mulher, ela conseguiu gerenciar. Eu não sei se você está entendendo, é que Deus quer te dar sabedoria e entendimento para você gerenciar coisas que estão fora do seu controle. Levanta a mão porque é profético. A partir de hoje, se alguma situação está fora do teu controle, Deus vai estar no controle de Deus. E Deus vai te dar sabedoria para gerenciar esse caos. Você crê nisso? Diz amém? Amém. Presta atenção. Deus sabe que você não vai conseguir mudar a vida de todos, mas Ele quer uma coisa de você. Ele quer que você tente. É isso que a Bíblia quer nos falar. A Abigail não tinha como reverter a sentença. Ela sabia que o negócio era feio, mas ela tentou. E Deus quer homens e mulheres que continuam tentando mudar a sua vida.
mudar a situação que vive. Querido, não fique acomodado no mundo espiritual. Deus tem mais para você. Deus tem mais do que está acontecendo na tua vida, oh glória. Presta atenção, que quando a gente começa a ver os passos de Abigail, ela se apressou com alguma coisa para entregar a Davi. E eu não vou aqui entrar no mérito de como Abigail foi uma mulher sábia de ver todas as circunstâncias, mas eu quero falar de coisas espirituais aqui. E quando você começa a ver esse texto, a Bíblia fala, 1 Samuel 25:18, então Abigail tomou toda a pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas com medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas de 200 passas de figo, e pôs sobre o jumento, e disse a seu moço: ida diante de mim, pois vós seguireis de perto. Porém nada disse a Nabal. Olha, sabe o que a Abigail fez? Ela sabia que ela precisava ir de encontro a Davi para pedir misericórdia. Era a única coisa que ela podia fazer. Mas Abigail fez uma coisa linda. Ela se organizou primeiro para pedir misericórdia. Tem gente que pede misericórdia sem se organizar primeiro, e depois continua a mesma coisa. Abigail nos ensina que ela se organizou em silêncio e em segredo e foi buscar misericórdia. Não sei se você está entendendo. Deus quer que você organize você primeiro para gerenciar o caos. Porque se você for com esse coração ansioso, se você for da maneira que você está sentindo, você não vai conseguir organizar nada. Mas se você organizar primeiro dentro de você, você vai conseguir ver solução aonde você não via, porque Deus está abrindo os teus olhos. Presta atenção aqui, querido. Antes dela pedir misericórdia, ela se organizou primeiro para achar soluções para ir de encontro a Davi. E quando você olha a vida de Abigail, ela era uma mulher que sempre teve uma palavra de vida, uma palavra de reflexão de Deus e uma palavra de ânimo. Quando ela chega até Davi, ela usa essas 3 táticas. Eu vou levar para ele uma palavra de ânimo, eu vou levar para ele uma palavra de vida, e vou levar para ele uma palavra de Deus. Ah, meu Deus! Você está entendendo o mistério, irmãos? Presta atenção que quando você vê o texto em 1 Samuel 25:26, agora pois, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-se por tuas próprias mãos, como Nabal. Sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao Senhor. Este é o presente que trouxe a tua serva, meu Senhor. Seja ele dado aos moços que seguem ao teu exemplo. Irmãos, eu vou beber essa água profunda aqui, que essa revelação vai ter que engolir seco. Vê a história de Abigail, vê um exemplo dela. Abigail é o exemplo da pessoa que vai buscar misericórdia por uma pessoa doente. Eu não sei se você está entendendo. Quem era para ter ido buscar misericórdia era Nabal. Só que ela viu que só ela poderia resolver a situação. Deus, ele olha para você e está falando hoje: só você pode resolver a situação. Não estou entendendo, pastor. Vai buscar misericórdia para os doentes da tua casa. Vai buscar misericórdia para os doentes do teu trabalho. Eles merecem? Não, mas você é diferente. Porque com você tem o espírito de discernimento, com você tem o espírito de entendimento, irmãos. Oh, meu Deus do céu! A maioria dos doentes não aceita o que precisa de cura, mas você vai precisar buscar a cura para eles do mesmo jeito. Eu não sei se você está entendendo. Olha, Davi estava num estado tão terrível, irado, ferido e revoltado. Você sabe qual é o problema quando uma pessoa está assim? Primeiro, a ira da pessoa cega a pessoa. Segundo, a pessoa revoltada, o amor é esfriado. Você está tão revoltado que você já não está mais com amor. E terceiro,
A ferida, viu? Principalmente uma pessoa muito ferida, cega os olhos espiritual de quem está ferido. Eu não sei se você está entendendo. Agora presta atenção. Abigail sabia que Davi estava revoltado, ferido, machucado e também com os olhos vedados de ira. Se você analisar, Abigail foi com toda humildade e enxergou em Davi algo que ele mesmo não enxergou. Davi, volta para o propósito. Deus vai te usar para fazer as pessoas lembrar do propósito que eles têm. Eu não sei se você está entendendo, irmãos. Davi enxergou que o juízo de valor dele levaria a fazer a coisa certa de forma errada. O juízo de valor que Davi estava, ele ia fazer a coisa certa, porque Nabal merecia, mas era a forma errada de se fazer. Eu não sei se você está entendendo, é que as suas decisões têm que passar por Deus primeiro. Senão você vai fazer a coisa certa de forma errada. Oh meu Deus, presta atenção aqui, que quando você vê que quem é virtuoso e humilde, consegue trazer luz para um coração que está nas trevas. Aleluia. Olha, irmãos, olha só o plano de Deus. Olha que coisa linda, como Deus é bom. Mesmo Ele sabendo que você é ungido dEle, você pode ter momentos de cegueira, e Deus sempre vai enviar uma Abigail para fazer você voltar para o propósito. Meu Deus, levanta a tua mão, ungido de Deus. É o cuidado que Deus tem com você. Aleluia. Oh Jesus, a Bíblia nos diz em 1 Samuel 25:32, então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência, e bendita seja tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue, e de que por minha própria mão me vingaste. Davi tinha todo o direito, presta atenção lá atrás, de se vingar de Saul. Ele estava na caverna, quando ele pega e corta a orla de Saul, o que acontece? O Espírito de Deus que estava nele fez o coração dele doer, e ele sabia que não podia tocar no ungido do Senhor. E naquele momento Davi entendeu que as guerras dele não podiam ser vencidas por vingança. E agora Davi, é a primeira vez que Davi vai por vingança, natural. Mas Deus sabia do coração de Davi. Assim como Deus conhece o seu coração, Ele vai colocar alguém no teu caminho para fazer você lembrar do propósito que Deus colocou na tua mão. Eu estou falando com servos do Senhor que estão na obra todo dia, que são machucados por pessoas, são machucados por pessoas do seu trabalho, quem sabe são machucados por pessoas da sua família, e o senso de justiça vem, e você está cobrando de Deus resposta, e Deus não está te dando resposta, mas em um momento parece que a razão toma conta de você. E aí alguns vão falar: Deus está fazendo agora justiça por você, vai lá e faz. Aí você vai falar: eu não posso. A vingança pertence ao Senhor. Presta atenção aqui, querido. Sabe qual era a estratégia de Deus com Abigail? Deus olhou para Davi: meu ungido está se perdendo, está se perdendo. Ele nem orou, nem conversou comigo para falar sobre ele. Ele conversa comigo de tanta coisa, mas não conversou comigo sobre Nabal, uma pessoa tão insignificante. Já passou por tanta coisa, se perdendo por coisa pequena. E aí Deus olhou aquilo, Ele teve um propósito: eu preciso treinar Davi para o que vai vir. Sabe o que é o propósito de Deus? Deus pensou assim, e Ele fez o seguinte: eu vou usar uma mulher para trazer o coração de Davi de volta para mim. Porque o coração dele é meu, e se o coração dele é meu, eu não quero perder esse coração. Levanta a mão. O teu coração é do Senhor, e Ele não aceita perder o seu coração por nada.
O seu coração pertence a Deus e Ele não aceita perder o seu coração por nada. Deus está procurando pessoas com coragem como Abigail, querido, que traga os corações de volta para o Senhor. Deus está colocando em você uma unção hoje, nessa noite terrível, que você vai trazer corações que se desviaram da presença de Deus para o Senhor novamente. Levanta a tua mão e dá um glória a Deus, aleluia. Deus está procurando pessoas como Abigail, que se humilha, oh glória, que tem sabedoria para trazer corações de volta para Deus. Presta atenção aqui, para encerrar. A Bíblia nos fala depois disso, que Davi foi impedido de se vingar. E Davi sabia que se ele fizesse isso, ele não conseguiria viver com ele mesmo. Porque as decisões dele sempre foi pautada em Deus. E Deus queria treinar Davi para o que vinha lá na frente. Você sabe que é lindo? Logo lá na frente, Deus queria coroar Davi, mas tinha um teste de fogo. Eu preciso saber se Davi está com o coração maduro, maturado e com inteligência espiritual, não é nem emocional mais. Ele vai para Siclag, e quando ele chega lá, todas as suas esposas, seus filhos, a família dos seus guerreiros foram sequestrados e foi tudo queimado. As pessoas que estavam com Davi falaram: é por causa de Davi que aconteceu esse mal com a gente, vamos apedrejar ele. Davi, cansado, com dor, sentindo aquela revolta, sentindo aquela dor no coração, talvez até com sentimento de vingar daqueles que queriam matar ele naquele momento, que andava com ele, que dormia com ele, que comia com ele. Só que naquele momento de dor, Davi tinha lembrado desse episódio. E ele falou o seguinte: Davi, o que nós vamos fazer? Eu não faço nada sem consultar o Senhor primeiro. Chama o sacerdote aí, pega o éfode. Eu não levanto daqui enquanto o Senhor não falar comigo, porque agora o meu coração não me domina mais, agora minhas emoções não me dominam mais. Está doendo, Davi? Tá. Você está chorando, Davi? Tô. Está desesperado, Davi? Tô. Está revoltado, Davi? Tô. Está irado, Davi? Tô. O que você vai fazer? Eu vou orar ao Senhor. Abigail foi instrumento de Deus para ensinar Davi a ser coroado, irmãos. Deus vai te colocar para ensinar pessoas, para Deus coroar eles lá na frente. Eu não sei se você está entendendo. E a Bíblia nos diz em 1 Samuel 25:39, ouvindo Davi que Nabal morrera, porque como Davi não fez justiça com as suas próprias mãos. Estou encerrando. Sabe o que acontece? Deus falou: Davi, agora você entendeu. Fica tranquilo, a sua guerra não é sua, não, é minha. Abigail, você fez a sua parte, foi uma mulher sábia, de entendimento e fiel a mim. Fica tranquilo também, Abigail, porque eu cuido de você. A Bíblia nos fala que logo depois Nabal fez o banquete e tudo mais, se embebedeu, no outro dia morreu. Davi ficou sabendo, e Davi viu que Deus tinha julgado a causa dele. Aleluia, ele foi injustiçado e ferido, mas Deus foi lá e julgou a causa dele. Porque, querido, quem entende que o Senhor é que julga a sua causa, Deus vai lá na frente e resolve a situação para você. Se você entender uma coisa aqui, é que a Bíblia nos fala em 1 Samuel 25:39, ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: bendito seja o Senhor, que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal, e me deteve de fazer o mal, fazendo o Senhor cair o mal de Nabal sobre a sua própria cabeça. Mandou Davi falar a Abigail, que desejava tomá-la por mulher. Eu não sei se você está entendendo. Deus tira os sábios das mãos dos tolos e coloca eles ou elas ao lado dos escolhidos. Não pensa você que se você atingir a sabedoria e o entendimento de Deus, que Deus vai permitir você ficar no meio de
tolos. Deus vai tirar você no meio dos tolos. Deus dá oportunidade para tratar, Deus dá oportunidade para vir para Ele, Deus dá oportunidade para fazer a obra dEle. E se a pessoa continuar com o coração duro, querido, o próprio Deus vai lá na frente e separa os sábios dos tolos, querido. Deus está te separando nessa noite. Deus já tem um plano para você. Deus não quer uma geração de mulheres, vai ter homens também, inteligentes, mas vazios de Deus. As igrejas hoje estão cheias de homens e mulheres inteligentes, vazios de Deus. Você acha que Deus se agrada, irmãos, com evento? Deus se agrada com humilhação. Deus se agrada quando você coloca o teu rosto no pó e pede: Senhor, eu quero almas para o Senhor. Pai, eu quero vidas para o Senhor. Eu quero ser usado para ser luz no coração dessas pessoas que se afastaram do Senhor. Aleluia. Eu não sei se você está entendendo. Deus testa o coração nas pequenas situações. E Deus vai testar o seu coração em pequenas situações, antes das grandes batalhas. Fica de pé em nome de Jesus. Hoje Deus está te dando sabedoria. Hoje Deus está te dando entendimento. E vai ser você que vai na frente para guerrear essas batalhas. E vai ser na frente que, aleluia, que Deus vai com você. Eu não sei se você está entendendo, é que Deus sempre vai preparar uma Abigail para te ajudar. Mas também Deus quer que você seja essa Abigail para ajudar alguém a se levantar. Eu não sei como é que está a sua vida hoje. Eu não sei o que você tem passado, os problemas que a vida tem trago para você. Não está sendo fácil. Se as pessoas fossem olhar e ver a sua vida civil, olhar a sua vida emocional, talvez eles até chorariam com você. E aí você pergunta para Deus: Pai, por que isso aconteceu comigo? Que época é essa que eu estou vivendo? Saiu fora do padrão que as pessoas pregam. E Deus está falando assim: a sua história é diferente, meu servo. Ô minha serva, a sua história é diferente. Porque o que eu tenho com você é um propósito que vai levar a salvar almas. Que as pessoas vão olhar a sua luta e falar: se você está com Deus, aleluia, eu quero estar com Deus também. Aleluia. As pessoas vão olhar você e vai ver Cristo em você. Elas não vão olhar você e ver luta em você. Eles vão olhar e vão ver Cristo em você. Coloca a mão sobre o teu coração, que eu quero clamar a Deus hoje por você. Hoje é terça profética, irmãos. Você precisa entender que Deus é dono do seu coração. Quem sabe o seu coração está querendo errar o caminho, mas olha, o Espírito de Deus está trazendo ele de volta. E está falando para você que é Ele que guerreia as suas guerras. Não levanta a tua mão, não entre com a tua força. Deixa Deus entrar com a força dEle. Senhor Deus poderoso, eu clamo agora por esse irmão e essa irmã, Senhor, que está agora, quem sabe com o coração doendo, quem sabe com o coração doendo, Senhor, de forma tão pesada que não consegue nem orar. Senhor, quem sabe, Senhor, eu estou conversando com servas do Senhor, com servos do Senhor, Pai, que está tão machucado que não consegue ver o propósito do Senhor no meio da dor. Mas, Pai, eu lhe peço que o Senhor, Pai, possa vir trazer luz hoje para os corações, trazer entendimento, Senhor, no meio dessa guerra, trazer entendimento no meio dessa prova. Senhor, livra eles, dá vitória para eles e confirma essa vitória na vida deles, em nome de Jesus. Você crê na tua vitória? Então seja curado hoje em nome de Jesus. Seja abençoado hoje em nome de Jesus. Tenha entendimento de Deus hoje em nome de Jesus. Seja cobertado pelos dons do Espírito Santo a partir de hoje em nome de Jesus.